O meu nome é Antônio Paulo e eu sou o autor do blog teudinheiro.com.br. Eu vou gravar mais 2 vídeos da série Dízimo, o que significa e qual o seu valor. Agora nós estamos na parte 2. E esta parte 2, o dízimo é da igreja. A quem pertence o dízimo? Esta é uma pergunta que eu tenho certeza muitas pessoas fazem esta pergunta ou perguntam-se a si mesmo: a quem pertence o dízimo? O dízimo é da igreja. A igreja é quem está habilitada para receber e administrar o dízimo. Tem pessoas que separam o dízimo, mas acabam usando o dízimo ou entregam onde bem entendem. Elas não levam a uma igreja, elas julgam que podem administrar o dízimo que é do Senhor. Em Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 10, Deus determinou o administrador do dízimo. Vamos conferir? Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Vamos ver a quem Deus determinou como administrador do dízimo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Vejamos. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Agora preste atenção. O que ele diz na continuação: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês nem terão onde guardá-las. Perceberam? Observaram? Vejam, ou vocês ouviram o que está escrito em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10? O que vai acontecer quando você se tornar um fiel dizimista, quando você entregar o seu dízimo? Mas onde que deve ser entregue o dízimo? A quem pertence o dízimo? Segundo esta palavra, o dízimo é da igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz: trazei o dízimo ao depósito do templo. É no depósito do templo, é lá no gasofilácio da igreja que você deve depositar o seu dízimo. Ah, mas o meu pastor, a igreja está gastando dinheiro indevidamente em coisas que eu não aprovo. Problema da igreja, problema de quem estiver administrando o dízimo, se estiver administrando mal. Faça a sua parte. Vá lá no gasofilácio, lá no templo, lá na igreja, onde você serve a Deus. Vá lá e deposite o seu dízimo. Você está devolvendo a parte que não é sua, é de Deus. Agora, se alguém estiver administrando mal, problema dela com Deus. Você fez a sua parte. Você cumpriu, você provou a sua fidelidade com Deus. O resto, deixa com quem administra o dízimo. Entendido? Continuando. Se o dízimo é da igreja e deve ser entregue na casa do tesouro, ou seja, na igreja, então cabe à igreja e aos que vivem promovendo a obra de Deus a administração do dízimo. Vou repetir. Se o dízimo é da igreja, então cabe à igreja e aos que vivem promovendo a obra de Deus a administração do dízimo. Portanto, o dízimo deve ser levado e entregue na igreja. Logo, volto a afirmar, o dízimo é da igreja. Não é seu, não é meu, não é do pastor, não é de fulano, não é de ciclano, nem de beltrano. O dízimo é da igreja. Administrar o próprio dízimo é um sinal de mesquinharia, de egoísmo e de desconfiança para com aqueles que dirigem a igreja de Jesus Cristo. E por que não dizer desconfiança do próprio Cristo quanto à sua supervisão no andamento da sua igreja? No Antigo Testamento,
foi estabelecido o lugar para ser entregue os dízimos e as ofertas. Está em Deuteronômio, no capítulo 12, no versículo 5. Mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Amém? Então, segundo este texto, Deuteronômio capítulo 12, versículo 5, o lugar escolhido por Deus foi Jerusalém, a cidade santa, no famoso templo construído por Salomão. Porém, pela dificuldade de levar ao templo, sempre que alguém desejasse, ela poderia vender aquilo que separava como dízimo ou oferta e transformá-lo em dinheiro e ali entregava a sua oferta aos sacerdotes. Então, a pessoa, quando ela separava o seu dízimo, e se o dízimo fosse em cereal, em frutas, a produção da terra, ou até mesmo em animais, se elas morassem muito longe do templo, porque o local escolhido por Deus foi o templo, aquele construído por Salomão, então essas pessoas, devido à distância e à dificuldade de levar o seu dízimo em animais, em frutas, legumes, enfim, a produção da terra, então elas poderiam vender e levar o valor equivalente àqueles 10%. Tá certo? Entendido? Então, os sacerdotes, por sua posição e autoridade nos serviços religiosos, por não terem meios de renda, eles recebiam o dízimo e as ofertas dos filhos de Israel. O dinheiro dos dízimos e das ofertas eram usados nas despesas com a obra de Deus. Para este vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui e nós vamos continuar este assunto no próximo vídeo. E nós vamos estar concluindo esta segunda parte da série Dízimo, o que significa e qual o seu valor, com o tema O dízimo é da igreja. Eu gostaria de pedir para você, compartilhe este vídeo. Compartilhe com as pessoas que você gosta, que você conhece. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que precisa aprender estes ensinamentos. Compartilhe com essa pessoa. Faça seu comentário também. Curta a nossa fanpage no Facebook. Nos ajude a divulgar esse trabalho. Eu acredito que Deus vai abençoar muitas vidas com este trabalho. É por isso que eu estou aqui gravando estes vídeos, compartilhando com você aquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família e na minha igreja. Que Deus te abençoe.